Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos mostrar na prática como funciona um NTC para proteção de corrente de partida em fontes ou qualquer outro tipo de circuito que você queira limitar a corrente de partida, também conhecida como corrente in rush, ok? Muito simples, a gente vai usar um componente muito usado e barato, que é o NTC, que é esse componente aqui, ok? Às vezes ele tem essa aparência aqui, na cor preta, às vezes vem verde, é variado, os tamanhos também variam, ok? Só lembrando, pessoal, tem vídeo aqui no canal falando sobre o NTC em detalhes, tá? Funcionamento, curvas, características e tudo mais. Aqui a gente vai falar direto na prática o funcionamento dele, apenas comentando que é um elemento resistível, ou seja, é um resistor não linear que varia a sua resistência conforme a temperatura que ele é submetido. Então, se ele é um NTC, esse N vem de negativo, é o coeficiente negativo de temperatura. Então, quando a temperatura sobe, a resistência faz o inverso, ela cai. Quando a temperatura cai, a resistência sobe. Esse é o NTC, diferente do PTC, que tem coeficiente positivo, que faz exatamente o contrário. Quando a temperatura sobe, a resistência sobe junto, e quando a temperatura cai, a resistência cai. Essa propriedade para o NTC é muito boa para limitar corrente em fontes, porque durante a partida o NTC está frio. Ele está frio, ele ainda não aqueceu, portanto ele tem a sua resistência máxima, ou a sua resistência de temperatura ambiente, pelo menos. Não necessariamente a máxima, mas a de temperatura ambiente, ok? A partir daquele momento ele vai resistir mais à passagem da corrente. Então ele vai amortecer aquele pico da corrente de partida. À medida que ele funciona, ele rapidamente esquenta com a própria passagem da corrente. E esse aquecimento faz com que a resistência dele caia e o circuito passe a trabalhar com a corrente nominal e a tensão nominal normais de trabalho, porém depois do procedimento de proteção que ele proporciona. Ok? Então é um componente de fato muito bacana, né? Por exemplo, na prática, na hora de ligar uma fonte, pode ter uma corrente muito alta, normalmente é uma corrente drenada para carregar, por exemplo, os capacitores de filtro da fonte, que drenam uma corrente de pico elevada. Não necessariamente a corrente nominal. Uma corrente acima da nominal é drenada quando você liga uma fonte, por exemplo. Então, nesse momento, o NTC limita esse pico inicial e depois ele vai saindo da situação porque ele vai tendo uma resistência muito baixa. E aí a queda de tensão nele também é proporcionalmente baixa, ok? Bom, vamos dividir a resistência dele na temperatura ambiente inicialmente. Eu vou colocar aqui, ele está trabalhando, essa ponte aqui está trabalhando como ohmímetro, está medindo 3,8 ohms, tá, de resistência inicial na temperatura que está aqui. Agora eu vou aquecer aqui com os dedos, apertando ele aqui por cima, sem encostar nos terminais, tá? Só no corpo dele. Repara o que acontece com a resistência. Está caindo lentamente, né? Porque eu não estou aquecendo muito, mas já está 3,6, ó. Então ele vai descendo à medida que eu aqueço ele. Esse é o comportamento do NTC. E vamos ver na prática como isso acontece. Uma fonte, por exemplo, que tem um filtro de entrada, normalmente esse tipo de filtro aqui, ó, vocês podem ver aqui, esse filtro tem aqui os capacitores de entrada, de filtro, o fusível, depois tem um varistor aqui, tem um termistor, o termistor fica em série, tá? Justamente porque ele vai fazer uma redução dessa corrente aqui de entrada, e depois tem os demais componentes aqui do filtro de rejeição de modo comum e tudo mais. Esse aqui é um filtro clássico de uma fonte chaveada, por exemplo, de boa qualidade, né? Dá para se ver que é um filtro bem completo e ele não deixa de ter o termistor. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, tem o serviço de montagem de protótipo, onde você pode fornecer as peças ou pedir para que eles forneçam todos os componentes. É muito simples pedir, você indica que tipo de componente é, a quantidade de componente SMD, True Hole, se tem BGA ou não, e ele vai fazer o cálculo da montagem industrial desses protótipos conforme a quantidade de placas. Calcula o frete, vale muito a pena para quem quiser montar em volume um determinado projeto para poder distribuir e vender. Ok, pessoal? Vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse e voltando para o nosso vídeo. Esse termistor, na partida, está frio, portanto ele vai bloquear um pico muito elevado aqui de corrente, logo no início, vai aquecer rápido e a resistência dele com isso cai, e aí a corrente
vai fluir de forma normal e satisfatória para o resto da fonte. Tá? Esse aqui é o típico circuito que a gente usa no termistor. E um símbolo dele é este que está aqui, tá? Um dos símbolos mais usados dos termistores. Para a gente ter uma ideia só da curva do termistor, é essa daqui. Ó. Tem uma curva comparativa bem legal aqui, que essa curva vermelha é uma curva de corrente, tá? Aqui é a escala de corrente, aqui no eixo dos Y, e aqui no eixo do X é a escala de tempo. Então eu subo a corrente, olha o pico sem NTC. O pico vai lá em cima e decai lentamente. Isso aqui é a corrente de partida, né? O inrush. Subiu, deu pico, desceu e foi para uma corrente nominal. Com o NTC em verde, ele continua tendo, obviamente, um pico, só que esse pico é bem limitado. Olha, ele vai aqui praticamente a 1/3 do que ia a outra e depois vai lentamente chegando na corrente nominal. Ok? Então, o NTC é um grande protetor de circuitos ou equipamentos que têm corrente alta de partida e que essa corrente pode ser prejudicial. Normalmente ela é prejudicial, inclusive os próprios capacitores, no caso de fontes, a parte de retificação pode sofrer muito com picos de partida. Isso vai diminuir a vida útil do equipamento ou da fonte. Então é interessante a gente usar esse tipo de componente. Esse componente trabalha quente, né? Ele trabalha aquecido. Então é interessante também a gente colocar ele no circuito, numa lateral da placa, numa área mais externa. Repare que nas placas de fonte a gente vê bem o posicionamento desse componente. Ele é bem na borda, né? Dificilmente ele fica muito dentro do circuito, justamente para o calor dele não atrapalhar o resto do circuito do equipamento. Ok? Então vamos para os testes. Eu tenho aqui esse termistor, vou testar esse termistor aqui. Nós vamos ver no osciloscópio e no voltímetro. Ok? Aqui nesse voltímetro eu vou colocar ele em paralelo com o termistor para a gente ver qual é a queda de tensão que tem em cima dele. E essa queda de tensão vai começar em um valor mais alto, porque a resistência dele está mais alta, e à medida que a resistência cai, a tensão de queda dele cai também, e a gente vai acompanhar ali no voltímetro, ok? Eu vou botar uma carga eletrônica para drenar aqui um valor com um valor de resistência constante. Eu vou colocar aqui 50 volts na fonte e vou botar 15 ohms de resistência constante. Isso vai drenar uma corrente, se eu tiver toda a capacidade aqui, de 3,3 amperes no máximo. Tá? Então, a partir disso, eu quero que essa corrente seja menor. Eu não vou gerar uma corrente de pico aqui, mas ela vai partir de uma corrente mais alta. Eu quero ver ela ser atenuada parcialmente e depois vir para o valor próximo ao nominal. Tá? Então, a gente, para isso, vai ver e acompanhar o desempenho do NTC. Eu vou colocar aqui também o osciloscópio. A gente vê tudo em tempo real. E vou botar aqui o voltímetro também. Bom, pessoal, vamos testar agora. Eu vou colocar, ele está aqui na temperatura ambiente. A gente vai verificar a tensão aqui. No osciloscópio, a queda de tensão, e aqui também, no voltímetro. Aqui na carga a gente vai ver a corrente inicial e a corrente final. E verificar que inicialmente ela começa mais baixo do que o máximo dela, que seria em torno de 3,3 amperes, protegendo ele dessa corrente de pico, de partida. Ok? Então vamos lá, eu vou colocar aqui a carga está ajustada para 15 ohms, tá ok? Fonte ligada, já estou com a tensão aqui, aproximadamente 49 volts. Vamos ligar e observar. Primeiro aqui no voltímetro, depois no osciloscópio, que ele está com modo de aquisição lento para a gente poder ver a curva. Ok? Então, ligando, a gente vê que a corrente começou com 2,9 amperes e aqui a tensão partiu de 3 e alguma coisa, já está caindo, já está com 1,6 volts. Aqui já estamos com 3,2, ela já está indo para a próxima corrente máxima de 3,3 amperes. Aqui logo vai cair abaixo de 1 volt. E enquanto isso, o meu termistor está quente. Né? Não está pelando, mas está bem quente, não dá para botar o dedo direto aqui nele. Olha, já estou abaixo de 1 volt e no osciloscópio a gente já percebe, posso até cortar aqui, a gente já percebe como foi a tensão em cima do NTC, que ela partiu aqui, deu um pico e gradualmente com o tempo ela foi caindo até que se eu deixar mais tempo aqui ela vai ficar próxima a zero. Não vai ser zero porque existe uma resistência
mínima do NTC que vai ser mantida ali conforme o aquecimento dele, próprio consumo do equipamento vai determinar. Uma coisa relevante é que NTC não se usa em equipamento de corrente muito baixa, porque aí ele não aquece o suficiente para trabalhar na função de proteção do inrush, tá, da corrente de partida. Então precisa ter uma corrente razoável, dependendo do modelo. Você pode escolher em uma leva muito grande de NTCs que variam essa resistência e essa variação da resistência com a temperatura, analisando o datasheet do produto. Tá? Então ele é muito aplicável, por exemplo, em cargas resistivas ou até capacitivas, mas não funciona bem em cargas muito leves. Então, com pouca corrente, como eu falei, não vai aquecer. Outra coisa, quando você desliga, ele vai precisar de alguns segundos para esfriar, porque se você ligar e desligar, ele perde a capacidade de proteção, porque ele vai estar quente, portanto ele vai estar com resistência baixa, não vai proteger. Então ligou, desligou, ligou, desligou várias vezes, essa na segunda, na terceira vez, ele já não vai funcionar como proteção, tá? Ele vai ser um componente inócuo no circuito, então cuidado com isso. Bom, ok pessoal, vou testar um outro modelo aqui, vamos testar esse modelo aqui diferente, para a gente checar alguma diferença aqui no comportamento dele. Bom, deixa eu desligar aqui a fonte, prontinho, tá lá. Meu novo NTC já está aqui instalado, mesmas condições, eu vou zerar aqui o osciloscópio e vamos ver o que acontece. Mesma coisa, tá pessoal, vou ligar aqui a fonte, aproximadamente 50 volts, vou ligar minha carga e vamos ver o que acontece. Começou bem mais alto aqui com 8 volts, nesse caso, por causa da diferença de resistência dele. Está baixando agora, está em 3 volts. A corrente também começou bem mais baixa, está subindo para chegar próxima ao seu valor. Aqui a gente vê, o osciloscópio daqui a pouco vai mostrar a curva para a gente. Já estou com 1,5 volts, já mostrou a curva. Ele passou da escala aqui, tá pessoal? Passou da escala. Você vê que foi um pico bem mais alto, mas depois, olha, decrescendo aqui rapidamente a tensão em cima dele. Esse está demorando um pouco mais, pela característica elétrica dele, ele ainda não baixou de 1 volt. Tá? Então a gente pode até calcular aqui na tensão mínima que ele fica, quanto é que ele fica ali consumindo, né? Porque ele vai esquentar e vai consumir um pouquinho de potência da tua fonte, mas ele vai trabalhar muito eficientemente na proteção. Agora sim, cheguei a 1 volt e lá perto do limite de corrente. Ok pessoal, então desligando aqui. Eu queria mostrar essa aplicação prática aqui para vocês, porque muita gente sabe que o NTC, como funciona, etc. E que ele ocupa as fontes, mas nunca vi na prática um funcionamento dele num circuito alimentado, com carga, como se fosse na fonte. O que eu simulei aqui é uma situação similar à da fonte. Óbvio, eu testei com corrente contínua, ok? Em corrente alternada, o funcionamento é bastante similar, ele funciona nos dois ambientes, ok? É isso daí que eu queria mostrar para vocês hoje. Se gostaram aí desse novo vídeo, clique no like, não deixe de se inscrever aqui no canal. É muito importante que vocês se inscrevam aqui no canal para a gente continuar podendo fazer vídeos, ok, pessoal? O canal depende dos inscritos e da participação de vocês sempre que possível aqui no canal, ok? Agradeço a todos aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.